Olá, bravos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esta aula de língua portuguesa, o conteúdo mais bonito da prova, não é verdade? Hoje nós resolveremos uma prova do Sebrasp e você verá de que maneira essa banca cobra o nosso maravilhoso português. Afinal, gente, cada banca tem suas especificidades. É importante a gente conhecer o perfil e entender a maneira de cobrança. Mas fiquem tranquilos porque o português é lindo e banca alguma consegue deixá-lo diferente disso. Então venha comigo. A primeira dica que eu dou a quem vai tentar uma prova do Sebrasp é começar numerando os parágrafos. Por quê? A banca ama citar trechos ou pedir questões relativas a trechos específicos de um parágrafo. Então, você fazendo isso, você ganha tempo. Porque aqui, o texto de hoje, ele não é tão extenso, mas pode acontecer de vir um texto maior. Como o texto é curtinho, eu lerei rapidamente para você se familiarizar com o assunto. Repare, os cientistas alertam que, com a atual taxa de aquecimento de 0,2 graus Celsius por década, é altamente provável que a meta de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris seja violada de forma permanente dentro da década de 30. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial prevê que a média de 5 anos entre 2024 e 2028 pode ultrapassar esse limite, chegando-se em um único ano a 1,9 graus Celsius acima do período pré-industrial. Então, repare que existe uma previsão, porém, essa previsão já está sendo revisada, né? Porque um relatório da Organização Meteorológica Mundial prevê algo além do previsto. Mesmo com a previsão de uma leve redução em 2025, devido ao fenômeno Laninha, especialistas afirmam que o planeta continua uma trajetória de aquecimento preocupante. Uma pequena queda não muda, quando? 2025. Não muda a clara trajetória ascendente em que estamos, explicou Paulo Ceppi, cientista climático do Imperial College de London. O consenso científico é claro. Ações imediatas e drásticas para reduzir emissões de carbono são necessárias. O mundo não precisa inventar uma solução mágica para impedir que as coisas piorem em 2025, expressou Frederic Otto, cientista climática do Imperial College London. Sabemos exatamente o que precisamos fazer para deixar de usar combustíveis fósseis. Sem mudanças substanciais, os impactos climáticos devem se intensificar, colocando em risco ecossistemas e milhões de vidas humanas. Ou seja, para que isso seja amenizado, é necessário haver mudanças drásticas. Não adianta só saber, só mexer em uma coisinha. É necessário mudar completamente, né? Mudanças substanciais. A quebra de recordes em 2024 é um sinal de que os limites climáticos globais estão mais próximos do que nunca, exigindo uma resposta global coordenada e ambiciosa para evitar um futuro ainda mais quente. Reparem que é um texto do ano de 2024, um texto relativamente recente. Então, fica claro no texto que existe aí, o mundo caminha para um aquecimento além do que era previsto inicialmente. E que isso só pode ser amenizado com mudanças substanciais. Então, vamos verificar como a banca cobrou isso. Observe. Depreende-se das previsões apresentadas no primeiro parágrafo do texto que o planeta Terra estará 1,5 graus mais quente só a partir de 2030. Queridos,
Alternativas que trazem somente, exclusivamente, tudo, todos, jamais, nunca. Alternativas que trazem termos que generalizam ou restringem ao extremo, pode descartar. Pode descartar. Para elas estarem corretas, isso precisava ser mencionado no texto. Outra dica, gente, é que a banca gosta muito de cobrar os dados numéricos. Repare o que fala no primeiro parágrafo. Por que situa? Para você voltar e confirmar. Aqui fala o quê? Que alertam o que é que é altamente provável que a meta de 1,5 graus Celsius do Acordo de Paris seja violada de forma permanente dentro da década de 30. Seja violada. Porque um relatório aponta que a média de 5 anos entre 2024 e 2028 possa ultrapassar esse limite. Então, em vez de 1,5, 1,9. Vamos lá. O planeta Terra estará mais quente só a partir de 2030? Nosso sonho, né, gente? Fala que aquele período de 2024 a 2028 já vai subir mais que o previsto. Então, não é somente a partir de 2030. A década de 2030 será diferenciada das anteriores por conta de um aquecimento global de 0,2 por ano. Gente, nosso sonho, né? Ali está falando exatamente o oposto, vai subir muito. Haverá uma redução do ritmo do aquecimento global entre 2024 e 2028. Não haverá uma redução, haverá um aumento do ritmo do aquecimento. O planeta Terra era 1,9 graus Celsius mais frio no período pré-industrial do que atualmente. Presta atenção nisso aqui. Um relatório mostra que Mundial prevê que a média de 5 anos, entre 2024 e 2020, pode ultrapassar esse limite, chegando-se em um único ano a 1,9 graus Celsius acima do período industrial. O planeta Terra era 1,9 graus Celsius mais frio no período pré-industrial do que atualmente. Primeiro, o texto foi escrito quando? Em 2024. A prova é de 2025. Então, a gente já vê que é um probleminha aí, né? Porque esse atualmente se referiria a quê? Nós teríamos de voltar ao texto. Mas aqui está deixando claro que isso é no período. Repare só. Entre 2024 e ultrapassando, chegando em um único ano. Qual ano? Não está falando que é o ano atual. Não está falando que é o ano atual. Um único ano. Mas qual ano? Observe. A previsão ali é entre 2024, lembrando que o texto é de 2024 a 2028, então é uma previsão futura. Então, nós não podemos falar que é atualmente, porque em um único ano, mas não deixou claro. A taxa de aquecimento global estimada para o período entre 2024 e 2022 pode ultrapassar a meta estabelecida no Acordo de Paris. Com certeza, a meta era o quê? 1,5, né, dentro da década de 30. Mas em 2024 e 2028 pode chegar a 1,9. Então, o que nós temos aí? Ela pode ultrapassar a meta estabelecida. Então, qual é a resposta correta? É de esplêndido, é de especial, como é o nosso maravilhoso português. Vamos seguindo. Repararam aí como que a banca gosta de situar no texto, como que a banca gosta de dado numérico? É importante. Considerando as informações do texto acerca do processo de aquecimento global, é correto presumir que o ano de 2025 será. Gente, o que é presumir? Deduzir, entender. Não estará explícita, escrita a resposta. Você terá de deduzir. O ano de 2025. Vamos voltar ao texto? Está falando no segundo parágrafo. Mesmo com a previsão de uma leve redução em 2025, devido ao fenômeno Laninha, especialistas afirmam que o planeta continua em uma trajetória de aquecimento preocupante. Ou seja, continua uma trajetória mesmo tendo uma leve redução em 2025. Uma pequena queda não muda a trajetória ascendente em que estamos. Então, vamos lá. 2025. É correto presumir que o ano de 2025 será ligeiramente mais frio que 2024? Com certeza. Com certeza. Porque se o texto foi escrito em 2024, como nós vimos aqui na referência bibliográfica, reparem aí, aqui ó, o texto foi escrito em 2024, e fala que em 2025 pode sofrer uma leve redução em relação aqui a 2024, né, gente, quando foi escrito. Então, ele será ligeiramente mais frio que 2024, com certeza. Ele será ligeiramente mais quente não, haverá uma queda, né?
Não sei cadê essa queda, mas tudo bem. Marcado por medidas drásticas de contenção de emissões de carbono, não fala isso sobre 2025. Marcado pelo abandono de combustíveis fósseis, não fala isso especificamente do ano de 2025. Marcado por índices recordes de aquecimento global. Não, fala que queda, né? Tem uma queda que não impede o progresso do aquecimento. Então, que alternativa? Alternativa A, Giane, A de aprovado, que é o que você será, se Deus quiser, e você estiver estudando aqui comigo, porque eu estou aqui para ajudá-lo a gabaritar a prova de língua portuguesa. Questão número 3, queridos. Observe, é uma questão de gramática. A respeito das relações de concordância. O que é concordância? Concordância envolve singular, plural, masculino e feminino. Observe. A respeito das relações de concordância, que envolve os termos imediatas, drásticas e necessárias. No primeiro período, olha a localização do terceiro parágrafo do texto. O que é período? Período se finaliza na pontuação final. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Ponto e vírgula finaliza? Não. Vírgula finaliza? Não. Então, primeiro período até a primeira pontuação final do terceiro parágrafo. É correto afirmar aqui, vamos verificar. Primeiro período, primeiro, segundo, terceiro. O consenso científico é claro. Ações imediatas e drásticas para reduzir as emissões de carbono são necessárias. Vamos verificar. Por que imediatas e não imediatos? Porque está se referindo a ações. Por que drásticas e não drástica? Porque está se referindo a ações imediatas e drásticas. São para reduzir, são necessárias. O que são necessárias? Essas ações. Por isso que colocou são necessárias e não é necessário. Porque ações é feminino plural, né? Ações são necessárias. Então, vamos verificar como a banca cobrou isso. Esses 3 termos concordam com ações, com certeza. Estão todos no feminino e no plural, porque concordam com ações. Sabe o que é interessante? A banca não copia o trecho, vocês repararam aí? Ela só gosta de copiar o trecho quando ela pede a reescrita do trecho sem alteração de sentido. Mas quando é para você verificar o gramatical, ela não copia o trecho. É impressionante. Então, você tem que ter o trabalho de retornar ao seu texto, porque isso é de costume da banca. Necessárias concordam com emissões? Não. Né? O que são necessárias? As ações. Esses 3 termos concordam com emissões? Também não. O que é concordar? Fazer relação. Apenas imediatas e drásticas concordam com emissões? Apenas aí, o que eu falei de apenas, somente? Pode tirar tudo. Então, que alternativa? A, Diane, para você se lembrar de mim no momento da sua prova. Questão 4, olhem só. No primeiro parágrafo do texto, a expressão esse limite refere-se a... Vamos lá. Esse limite. Tem que voltar ao texto, gente, não tem jeito. Cientistas alertam que a atual taxa de aquecimento de 0,2 por década é altamente provável que a meta de 1,5, de acordo com Paris, seja violada dentro da década de 30. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial prevê que a média de 5 anos, entre 2020, possa ultrapassar esse limite. Que limite? O limite do acordo, né? De 1,5. Uma dica que eu vou dar para vocês. Esse sempre se refere ao que vem antes. Essa, isso, a gente fala que eles têm função anafórica. Se refere ao que vem antes. Então, se tem um esse lá, pode procurar a informação que vem antes, que estará lá a sua resposta. Função anafórica. Anafórica. Ande antes. Então, vamos lá. 0,2? Não, está se referindo à estimativa de 1,5 graus. Alternativa B de bravo, B de bonito demais, B de boníssimo, como é o nosso maravilhoso português, não é verdade? Olha que legal esse aqui. O trecho expressou Frederic Otto, cientista climática do Imperial College London, segundo período do terceiro parágrafo do texto. A vírgula, olha só, gente, separa sujeito e predicado. Essa regra aqui, ela é condenada pela gramática. O que é isso? Se eu coloco assim, ó, Anne chegou.
Primeiro passo da oração, que é o objeto de estudo da sintaxe, é identificar o verbo da ação. O que aconteceu? Onde chegou? Então, chegou é o verbo. Pergunta antes do verbo. Quem chegou? Quando eu pergunto antes do verbo, a resposta é o sujeito. Então, sujeito é a resposta que eu dou à pergunta feita antes do verbo. Beleza. O que eu falo sobre o sujeito é o predicado. A regra gramatical é clara. Eu não posso separar sujeito e predicado por vírgula. Então, quando eu falo, expressou Frederic Otto, cientista climática. Não, quem expressou? Frederic Otto. Então, o predicado começou aqui, né? Atrás. Então, não é separando sujeito e verbo. Introduz um aposto. O que é um aposto? Prestem atenção. Aposto é um termo de natureza substantiva que fala do mesmo ser com outras palavras. Por exemplo, Anne, professora de português, está lecionando. Anne e professora de português são o mesmo ser? Claro que sim. Então, professora de português é aposto de Anne. Então, quando eu falo Frederic Otto, cientista climática. A cientista climática e a Frederic são a mesma pessoa? Sim. Então, aposto, a vírgula aqui foi usada para separar um aposto. Por quê? Porque na língua portuguesa, tudo o que tem natureza explicativa é obrigatoriamente isolado por pontuação. Tudo que, inclusive as expressões, ou seja, isto é, tudo que tem natureza explicativa tem de estar isolado por pontuação. Isola um vocativo. O que é vocativo? Vocativo é o termo que indica chamamento. É quando eu falo diretamente com aquele ser. Por exemplo, Anne, venha. O vocativo é obrigatoriamente isolado também, mas ele indica chamamento. Ele não está falando do mesmo ser com outras palavras. Separa termos de uma enumeração. O que é termo de uma enumeração? Lista. Comprei arroz, feijão, açúcar, macarrão. Isso aí é enumeração. Não é isso, não temos nenhuma lista. Marca a inversão da ordem direta da frase. Colocou vírgula aí porque as coisas estão fora de lugar. Primeiro veio o predicado, depois o sujeito. Não, não é por isso a vírgula, não. A vírgula é porque nós estamos falando do mesmo ser, com outras palavras para explicar quem ele é. Então, que é a alternativa? B de bravo, B de bonito demais, porque português é belíssimo, gente. Questão 6. No último período do texto, a oração para evitar um futuro ainda mais crente, ó. Crente, mais quente, expressa a noção de, vamos lá. Cadê? Esqueci, gente. Qual é a localização? No último período do texto, vamos lá. Último período aqui. A quebra de recordes em 2024... é um sinal de que os limites climáticos globais estão mais próximos do que nunca, exigindo uma resposta global coordenada e ambiciosa a fim de evitar. Toda vez que você conseguir trocar o para por a fim, você está diante de uma finalidade. Você está diante de um objetivo, ó, a fim de evitar um futuro. Qual é o objetivo dessa resposta? Evitar um futuro mais quente. Então, nós temos aí uma finalidade. Ser de coisa linda, como é nosso maravilhoso português. Professor, o que é causa? O fato que provoca o outro. Eu falo assim, a criança chorou porque caiu. O fato de cair provoca o choro? Sim. Então, a causa é o que provoca, o que causa outro fato. Conclusão é uma dedução. Você deduz a partir do que você falou. Por exemplo, saí atrasado, portanto, eu perderei o início da aula. Eu estou deduzindo que eu vou perder o início. O professor pode ser atrasado, mas eu deduzo que eu vou perder o início. A diversidade é o quê? Oposição é quando você consegue substituir por mas. Ele não estudou, mas passou. Beleza? Então, ser de coisa linda, porque português é lindo e maravilhoso. Questão número 7, queridos. Com o emprego da forma verbal, devem, observa aí, no último período do terceiro parágrafo do texto, a autora busca transmitir, vamos lá, o último período do terceiro parágrafo, vamos lá. Voltar, né, gente? Tem jeito não. O último período, aqui. Sem mudanças substanciais, que é o último período, né? Sem mudanças substanciais, os impactos climáticos devem se intensificar, colocando em risco ecossistemas e milhões de vidas humanas. Sem mudanças substanciais, os impactos climáticos devem se intensificar.
colocando em risco ecossistemas e milhões de vidas humanas. Vamos lá. A ideia de certeza já não dá. Cobrança deve aí é porque está devendo? Também não. É uma obrigação, ele deve fazer isso? Também não. Nós estamos entre o quê? Dúvida e probabilidade. Repare aí, o autor do texto tem uma dúvida de que isso possa acontecer ou fala que é uma possibilidade? Ó, sem uma mudança, cadê? Sem mudanças substanciais, os impactos climáticos devem se intensificar. A pessoa tem dúvida de que isso possa acontecer? Não, é uma possibilidade. Se é uma possibilidade, é o quê, gente? Probabilidade. A alternativa é de esplêndido, é de especial, como é o nosso maravilhoso português. Lindo e maravilhoso, demais, não é verdade? Então, vamos para a nossa questão 8. Considerando-se os tipos e os gêneros textuais, é correto classificar o texto como... Gente, achei essa questão muito legal. Vamos lá. Reportagem e narrativa. Primeira coisa, a diferença entre notícia e reportagem. A notícia, porque muita gente confunde as duas coisas. A notícia, ela traz um fato novo de maneira muito objetiva. Aconteceu isso, tal dia, tal hora, ela traz o onde, o como, o porquê. Beleza. A reportagem, ela é mais profunda. Ela pega um assunto que pode até ter sido tema de notícia, mas ela foca no assunto e começa a esmiuçar esse assunto. Ela pega, vamos supor, uma notícia, uma criança foi estuprada em tal lugar hoje. Uma reportagem, estupro na infância. Aí vai falando. Aí entra, pode citar especialista e tudo. Beleza. O texto nosso é uma reportagem? É uma reportagem, né? Pega um assunto relevante, o foco é no assunto, né? Assunto do aquecimento. Só que aí vem a questão, é uma reportagem narrativa? Gente, narrativa é o texto que conta história. Aí o foco é contar uma história, conta aí com quem, os personagens, onde... ou o foco é informar. O foco é informar. Então, nós temos uma reportagem informativa, porque o objetivo não é ficar narrando um acontecimento, contando uma história. O objetivo é falar do assunto e informar sobre esse assunto. Então, o objetivo não é contar um acontecimento, mas informar acerca de um assunto relevante. Manifesto dissertativo. O comum é o manifesto dissertativo argumentativo. O manifesto, eu confesso que eu nunca nem vejo cobrando esse manifesto, não. O manifesto é um texto que traz a reivindicação de alguém sobre uma ideia relevante e o objetivo é persuadir a opinião pública para uma causa, por exemplo, social, política, mas o objetivo é atingir a opinião pública. Entrevista, nós não temos entrevista aí não, pelo amor de Deus. Artigo de opinião descritivo, artigo de opinião não é descritivo, ele é argumentativo, porque se ele dá opinião, ele dá ponto de vista. Então não é, né, artigo de opinião descritivo. Então que alternativa? Sede, coisa linda, como é nosso maravilhoso português. E o povo tem coragem de falar que português é feio difícil, não precisava nem saber o que era, só de olhar informativo já daria para ter uma noção, né, gente? Questão 9. Sempre juiz da coerência, do sentido da correção gramatical. O que é correção gramatical? O fato de estar correto. O segmento, mesmo com a previsão, no início do segundo parágrafo, poderia ser substituído por... Vamos voltar ao segundo parágrafo. Olha só. Mesmo com a previsão de uma leve redução, devido ao fenômeno Laninha, especialistas afirmam que o planeta continua em uma trajetória preocupante. O fato de haver uma redução poderia nos levar a crer que isso diminuiria o aquecimento, mas não diminui. A gente chama essa relação de concessão. O que é concessão? Quando você tem um fato que pode atrapalhar a ocorrência do outro, mas não atrapalha. A redução poderia atrapalhar o aquecimento, mas não atrapalhou. É quando você fala assim, ainda que chova, eu irei à praia. Pode chover, poderia atrapalhar a sua ida, mas não atrapalha. Então, a oração concessiva é a oração teimosa. Existe um empecilho aí, mas no fim ele não impede nada. É o que nós temos aí. Mas, com a previsão, mas nós já vimos que é a diversidade, né? E nós queremos uma concessão. Estudar conectivo é imprescindível, viu? Para aceitar essa questão. Apesar da previsão, com certeza. Apesar de é o quê? Concessão. Contudo significa mas, a diversidade. Em razão, causa, né? Considerando nem posto conectivo, né? Considerando a previsão, normalmente a gente usa isso aí quando a gente quer dar uma ideia de tempo, hipótese, o que não é o caso, né? Então, que alternativa?
Alternativa B de bravo, B de bonito demais, como é nosso maravilhoso português. Lindo! Última questão. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso no trecho uma pequena queda não muda a clara trajetória ascendente em que estamos. O segmento em que for substituído. Cuidado com isso aqui em nome de Jesus. Uma dica. Em que aqui pode ser substituído por o qual? Não muda a clara trajetória ascendente na qual estamos. Quem mais a é na. Pode. Toda vez que puder ser substituído, você está diante de um pronome relativo. Toda vez que o que pudesse ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, você está diante de um pronome relativo. Qual é a regra? A regra é que você observe a informação que ele segue. Em que estão. Quem está em algum lugar. Reparem aí. Quem está em. Toda vez que a informação inserida pelo pronome pedir essa preposição, essa palavrinha de ligação, ela precisa aparecer antes do pronome. Então, vamos lá. Em que pode ser substituído por quê? Não. Aonde também não, porque não é a que pede. Em. A qual também não. Na qual, com certeza, porque em mais a forma na. Em mais a qual, na qual. Em mais o, no. Então, que alternativa nós vamos marcar para nós fecharmos assim com chave de ouro? É de esplêndido, é de especial, como é o nosso maravilhoso português. Eu espero, meus queridos, que vocês tenham aprendido bastante e que no dia da prova vocês gabaritem o conteúdo de língua portuguesa. Fiquem todos com Deus e até a próxima! Salve, salve, galera! Professor Marcelo Narciso na área. Se liga aqui porque agora, neste momento, nós vamos fazer uma revisão da matéria mais derrubadora de candidatos em concurso público, que é simplesmente a matéria de Excel. E veja só, vamos trabalhar apenas com questões da banca CESP no modelo certo e errado e vamos ver aqui essas questões. Vamos, utilizando essas questões, fazer um resgate de muitas informações, inclusive que são reiteradas vezes cobradas nas provas da banca CESP, por isso que elas estão aqui hoje para a gente trabalhar. Tranquilos? Prestem bastante atenção, porque isso aqui é o ouro puro. Se liga, partiu! Primeira questão que a gente já começa resolvendo. Olha só. A menos que o texto esteja entre aspas, o Microsoft Excel 2010 não diferencia letras minúsculas e maiúsculas. Assim, a fórmula igual soma C5 até C10 e soma C5D10 produzirão o mesmo resultado. O que ele está querendo dizer aqui com essa questão, pessoal, é que o Excel, ele está dizendo que o Excel, a banca CESP às vezes utiliza essa expressão aqui, ó, o Excel não é case sensitive. Isso na produção de questões. Ele não é case, ou seja, ele não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então isso aqui está correto, tá bom? Ele não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Então você vai escrever uma fórmula no Excel, tá, gente? Isso aqui muitas bancas, não é só a banca CESP que cobra isso não. Isso aqui já tem questão de esquizo na banca IBFC, banca FGV, Fundação Carlos Chagas, já cobrou conteúdos com uma redação muito parecida com essa. Claro que muda o layout, múltipla escolha, né? Mas o Excel ele não é case sensitive, via de regra. É bom que você coloca aqui, ó, via de regra. Ou seja, há exceções. Não vou entrar nisso aqui agora, porque senão vai deixar vocês mais confusos. Não é tema para essa aula. Via de regra, ele não é case sensitive, ou seja, na confecção, na produção, na hora que você vai montar uma fórmula no Excel, ele não é case sensitivo. Tem uma coisa curiosa, toda vez que você monta uma função no Excel, numa fórmula, né, igual soma, igual média, se você coloca em minúsculo, o próprio Excel automaticamente converte aquilo tudo para maiúsculo, tá? Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês, para que vocês possam ver de verdade o Excel trabalhando com isso. Quer ver? Eu vou mostrar aqui, vou abrir aqui minha tela.
para que vocês possam ver. Ó. Então, olha só que interessante. Aqui na tela, por exemplo, olha só que bacana. O Excel, ele não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas, mas tudo que você digita com minúscula, depois o próprio Excel converte para maiúsculo. De qualquer forma, a questão que eu mostrei está correta, tá bom? Olha só que interessante. Inclusive, isso que eu vou explicar aqui agora é uma questão da banca Sesp que já foi cobrada. Por exemplo, se eu venho aqui e coloco aqui, ó, igual, eu vou colocar tudo minúsculo, tá? Pra vocês entenderem. Igual, soma, abre parênteses, de A1 até D1, certo? Eu estou somando. Isso aqui é uma soma, tá? Vocês não têm que entender soma agora nesse momento. Vocês têm que saber o seguinte. Olha que interessante. Eu estou somando isso aqui usando essa função. Quando eu pressionar a tecla Enter, vocês vão ver que o próprio Excel vai me trazer o resultado, mas na hora que eu for usar a soma novamente, essa mesma soma, vai estar tudo maiúsculo. Quer ver? Ó? Agora eu vou posicionar o mouse aqui, vocês vão ver aqui em cima que aparece tudo maiúsculo. Olha lá. Ó. Tá vendo que aparece aqui tudo maiúsculo? Né? Se eu abrir aqui a função, vocês vão ver que o próprio Excel colocou maiúsculo, não fui eu. Tá? Ou seja, o próprio Excel se encarrega de colocar tudo maiúsculo. Mas para efeito de provas e concurso aqui, é bom que vocês saibam isso aqui, ó. É bom que a gente saiba isso aqui, ó. O Excel, ele não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então não tem diferença. Número 1, correta. 2, a função gente, essa função, eu acho que a galera só estuda na Bravo mesmo, porque é muito raro você ver alguém explicando isso. Mas por que o professor sempre fala? É porque é um assunto de provas. A função testa duas condições. Se pelo menos uma delas for verdadeira, o resultado que a função retorna é verdadeiro. Ó, é melhor a gente responder essa questão usando o próprio Excel. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na minha explicação. Antes de mais nada, a função gente, para a gente matar essa questão aqui, ó. Para a gente matar essa função preste atenção. Deixa eu colocar aqui. O que a função faz? Qual que é o grande lance da função Existem duas funções, tá? Duas funções que eu vou explicar, aproveitando essa questão aqui, que eu vou explicar para vocês. Uma é a função igual uma é a função igual aqui, ó, igual e tem também a função igual ou. Se você já estudou raciocínio lógico, você não vai sofrer tanto para entender essa parada aqui. Se você já estudou raciocínio lógico, fica de boas que vai dar bom. Mas antes de eu explicar a função e ou, vocês precisam saber para que serve. E olha, gente, preste bastante atenção no que eu vou ensinar agora. Porque o que eu vou ensinar agora para vocês serve para a função função ou, para a função soma-se, para a função se. O que eu vou explicar aqui agora para vocês serve para um monte de função que vai usar esse recurso. Então, você aprendendo isso aqui agora, ou revisando isso agora, você está revisando para um monte de outras questões. Função se, você já vai estar revisado. Função soma-se, a função a função ou, tá? Antes de eu explicar para vocês essas duas, vocês precisam saber que existe um negócio no Excel chamado de operador de comparação. Operador de comparação. O que é isso, Marcelo? Os operadores de comparação, preste atenção, serve para quê? Para comparar. Né? Como assim, Marcelo? Ajuda nós aí. Nesse sentido, quais são os operadores de comparação? Igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual e o símbolo de diferente. Tá? Então nós temos esses caras aí.
como os operadores. É igual, maior que, menor que, maior que, menor que. Tá um pouco misturadinho aí, mas eu explico isso aqui direitinho no nosso curso completo aqui. Qualquer coisa, você corre lá para o nosso curso aqui na plataforma, que você vai entender perfeitamente. Mas aqui já vai dar bom. Pode focar aqui que vai dar bom. Menor que, maior ou igual. Só que ficou muito, muito ruim aqui, velho. Pera aí. Vamos fazer um trem massa aqui, né, mano? Pô, cara, pera aí. Vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Igual. Só que também não vai caber. Tem que ser na mão mesmo, pai. Tem que ser aqui na mão. Aqui, ó. Igual, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, diferente. Tá bom? Então nós temos, esses caras aqui são os operadores de comparação. Marcelo, em quando na minha vida, para que serve isso? Ou como assim comparar? Gente, comparar dois números, por exemplo. Comparar dois números, por exemplo. Preste atenção aqui, ó. Preste atenção. Olha que massa. Olha que da hora. Para comparar dois números, se eu venho aqui e coloco assim, ó, igual, quer ver como é que você sabe isso aqui, ó? Estou usando esses operadores de comparação. Igual, 10 é maior do que 11. Isso aqui é falso ou verdadeiro? Isso aqui é falso ou verdadeiro? Né? Toda fórmula começa com o sinal de igual, por isso que eu coloquei esse igual. Então eu venho aqui e coloco assim, ó, igual, 10 maior do que 11. Falso ou verdadeiro? Quando eu apertar Enter, o Excel vai me dizer que é falso ou verdadeiro. Olha só, vou apertar Enter, é falso. Afinal de contas, 10 não é maior do que 11. Tá? Para que serve os operadores de comparação? Além do óbvio que é comparar, o operador de comparação ele faz um negócio chamado de teste lógico. O que é um teste lógico? Dizer se uma coisa é verdadeira ou falsa. Por exemplo, de novo, igual 5 é menor do que 8. 5 é menor do que 8. Falso ou verdadeiro? Aqui eu estou dizendo, ó, 5 é menor do que 8. Isso é falso ou verdadeiro? 5 é menor do que 8? Claro, né, gente? 5 é menor do que 8. 5 é menor do que 8. Então, quando eu apertar Enter, vai aparecer aqui verdadeiro, olha aqui, ó. Pois 5 é menor do que 8. Se eu venho aqui e escrevo assim, ó, igual 100 é igual a 200. Se eu venho aqui, ó, 100 é igual a 200. Falso ou verdadeiro, galera? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham disso aí? Falso ou verdadeiro? 100 é igual a 200. Falso, pô. Ó, nunca no mundo. Ou seja, para que serve esses operadores de comparação? Para fazer o teste lógico. E o que é o teste lógico? O teste lógico serve para dizer se uma coisa é verdadeira ou falsa. Pronto. Guarda no coração. O que eu estou ensinando agora serve para a função se, soma se, serve para um tanto de função. Tá? Vai te ajudar até em raciocínio lógico. Até raciocínio lógico você vai ser beneficiado aqui com essa aula. Só dá bom isso aqui. Bom demais. Tá bom. Para que servem os operadores de comparação? Os operadores de comparação servem para fazer teste lógico. E que diabos é teste lógico? Nada mais é do que dizer se uma coisa é verdadeira ou falsa. Agora vamos engrossar o caldo. Eu venho aqui e coloco assim, ó, igual 10 é maior ou igual a 9. 10 é maior ou igual a 9. Falso ou verdadeiro? O que vocês acham? Falso ou verdadeiro?
Preste atenção. 10 é maior ou igual a 9? Qualquer um dos dois que for verdade, vai dar verdade. Por exemplo, o 10, ele é maior do que 9? É, então já é verdade. Ele é igual? Não, não é igual. Mas ele é maior? É. Só de qualquer um dos dois que for verdadeiro, vai dar verdade. Olha aqui, eu vou apertar Enter e vai aparecer verdadeiro. Agora, se eu venho aqui e coloco, ó, igual, 10 é maior ou igual, por exemplo, a 10. Por exemplo, 10 é maior ou igual a 10. 10, ele é maior do que 10? Não é. Mas ele é igual? É igual. Então, se é igual, nós vamos colocar aqui como verdade. Qualquer um que der verdade, é tudo verdadeiro. Olha lá, ó. Verdadeiro. Quando que dá falso, Marcelo? Nesse caso, se eu colocar aqui, ó, igual 10 maior ou igual a 11. Agora os dois deram falso. 10 é maior do que 11? Não é. Ele é igual? Também não. Os dois deu falso. Quando eu apertar Enter aqui, vai dar o quê? Falso. Isso aqui que vocês estão... Isso aqui que você está aprendendo comigo agora, cara, isso aqui serve para um monte de coisa que vocês vão fazer aqui dentro do Excel. Aprendendo isso aqui agora, você resolve sua vida em muitas coisas lá na frente. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Tá bom. Olha aqui, vamos continuar. Você precisa tomar um cuidado. Se eu colocar assim, ó, igual 10 é diferente de 10. Pessoal, esse é o símbolo de diferente no Excel. Maior e menor. Esse é o símbolo diferente. Ó, nós somos acostumados com esse símbolo, com o símbolo diferente, com aquele cortado. Mas no Excel, o sinal de diferente é feito desse jeito aqui. Quando eu apertar Enter, ó, vai dar falso, porque 10 não é diferente de 10. 10 é igual a 10. Eu quero que vocês se lembrem disso, tá? Ó, assim é o nosso sinal de diferente, não é? No Excel, o sinal de diferente é representado assim, ó, por maior e menor. Tudo junto. Aqui é no Excel. Não pode esquecer. Outra coisa que você não pode esquecer é o seguinte. Você não pode confundir o botão de maior que com o botão de menor que. Você não pode confundir esses dois. Marcelo, qual que é maior e qual que é menor? Esse, você passou o traço, virou um 7, é o botão de maior. Passou um traço, virou um 4, é o botão de menor. Tá? Você não pode errar, confundir. Daqui a pouco a gente vai ver uma questão que se o filho de Deus não souber o sinal, ele não acerta. Banca CESP, tá? Se ele não souber o sinal, ele não vai faturar. Tranquilos? Beleza? Para que você está explicando isso para mim, Marcelo? Para a gente entrar numa questão bem interessante. Eu vou colocar aqui agora para vocês o seguinte. A função E igual E. A função E. Olha que interessante. Existe a função E, que eu vou colocar aqui em cima. Existe aqui a função E e a função OU. Olha só que interessante. Vamos colocar aqui, ó, igual E. Abriu o parênteses aqui, né? Aí. Igual E. Abre parênteses. Olha a função E. Olha que interessante. Vocês já viram lá no raciocínio lógico, você nunca estudou raciocínio lógico, você vai estudar aqui um pouquinho comigo hoje. A função E, ela só... Eu quero que vocês lembrem daquela mulher extremamente ciumenta. Lembram? Sabe a mulher que... Olha, gente, a mulher ciumenta é assim, ó. Você contou toda a verdade para ela, mas só uma coisinha que foi uma mentirinha de nada. 99% foi verdade. Você só contou uma mentirinhazinha de nada para a mulher. Pronto. Para ela, você é falso. Para ela, você é um traíra. Para ela, você é um bandido. Você falou tudo lindo, só uma coisinha que você errou. Você errou o horário, você falou 7 horas, era 7h01.
pronto, você já é bandido, você tá traindo. Você conhece essa pessoa? Pensa nela aí agora. É aquela pessoa que não tem colher de chá. Não te dá folga. É a função E. Ela só vai dizer se uma coisa é verdadeira se absolutamente tudo for verdade. Se tiver uma mentirinha, ela já vai falar que tudo é falso. Por exemplo, se eu venho aqui e escrevo desse jeito, repara para você ver, ó. 10 é maior do que 5, ponto e vírgula. 8 é diferente de 9, ponto e vírgula. 4 é maior. Pensa essa questão aqui. Pensa nessa questão aqui, ó. Essa aqui é a mulher braba. A mulher que não tiver uma mentirinha, o cara errou só o horário, tava tudo certo, tudo lindo. Essa função função é, ela só vai dizer se uma coisa é verdade. Ela só vai dizer se uma coisa é verdadeira se todas essas contas aqui for verdadeira. Se tiver uma continha aqui dentro falsa, é tudo falso, é tudo mentiroso, tudo bandido, tudo meliante, tudo falso. Porque tava tudo lindo, mas tem umazinha. Se tiver umazinha falsa, tá perdido. Vamos lá. 10 é maior do que 5, falso ou verdadeiro? 10 é maior do que 5? Aqui é verdade. 10 é maior do que 5. A primeira aqui é falsa ou verdadeira? Você tem que resolver um por um, separado. A primeira é falsa ou verdadeira? 10 é maior do que 5? É maior do que 5. A primeira é verdadeira. Por enquanto tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Agora, 8 é diferente de 9, porque isso aqui é o símbolo de diferente. 8 é diferente de 9? É, né, gente? 8 é diferente de 9. 9 que é igual a 9, né? 8 é diferente de 9. Então, ok, aqui também, ó, tá verdadeiro. Tá tudo certo por enquanto. Agora, olha aqui, ó. 4 é maior do que 5. 4 é maior do que 5. É verdade? 4 é maior do que 5? 4 é menor do que 5. Gente, tava indo tudo bem, mas o 4 aqui, só porque ele tá aqui falando que é menor do que 5, só porque ele é falso, tudo aqui vai ser falso. Quando apertar Enter, olha só. Nossa, Marcelo. Isso aqui eu quero que vocês lembrem que é a mulher ciumenta que não aceita uma mentirinha de nada. Você tem que estar impecável, impecável. Não pode ter uma mentirinha de nada. Tá? Prontos? Agora, ô Marcelo, peraí, Marcelo. E se aí, e se aqui, no caso, fosse assim, ó? E se eu invertesse? Falar que 4 é menor do que 5? E agora tá tudo certinho. Agora todas são verdadeiras, porque agora eu lembrei que a hora que eu cheguei. Ó, eu lembrei tudo. Vixe, Maria, agora sim eu lembrei. Nesse caso, vai dar verdadeiro. Ó, que lindo. Só é verdade quando absolutamente tudo for verdade. Tá? Só é verdade quando absolutamente tudo for verdade. É assim que funciona. É assim que funciona a função E. Tá? Então, ele analisa aqui, ó, ele analisa
A função E analisa. Se tudo for verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Eu quero que vocês me digam se vocês estão entendendo essa parada aqui. Quero que vocês me digam se vocês estão entendendo essa parada aqui, tá? Preste atenção. Essa é a função E. A mulher super ciumenta. Agora, eu vou mostrar para vocês a função OU, que é como deveriam ser as pessoas, né? As mulheres deveriam ter um coração mais OU. Que é aqueles assim, você pode contar um tanto de mentira, mas se tiver uma verdadinha batendo, uma verdadinha bateu, é que bateu, então tá tudo certo. Você mentiu tudo, mas uma coisinha de nada foi verdade. A vida dessa pessoa é muito mais leve, muito mais suave. Quer ver? Olha aqui, ó. Repara para você ver. Aqui agora nós temos igual, ó, igual ou aparentes. Igual ou aparentes. Aí eu tenho aqui, ó, 10 é maior do que 11. Vou colocar números menores, vou colocar aqui, ó, 3 é maior do que 1, ponto e vírgula. 4 é diferente de 4 é diferente de 4 e 8 é menor do que 1. Galera, preste bastante atenção aqui agora. Agora é a função OU, hein? Ou é suavidade no coração. A função OU, paz no coração. Entendeu? Vamos analisar. Aqui, ó, o primeiro, tá? Vamos analisar aqui o primeiro. Vou colocar aqui. Depois eu consigo. Pronto. Olha aqui, ó. Beleza. Junto comigo aqui, ó. Imagina só. Aqui é falso ou verdadeiro? Esse primeiro. Esse primeiro é falso ou verdadeiro? Gente, o primeiro, 3 é maior do que 1. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Agora, o segundo. 4 é diferente de 4? Ou 4 é igual a 4? Hein? 4 é diferente de 4 ou 4 é igual a 4? Isso aqui é falso, pô. Porque 4 é igual a 4. Aqui tá falando que é diferente. Então, errado. Errado aqui. Tranquilos? Agora, aqui, ó. 8 é menor do que 9? Falso ou verdadeiro? 8 é menor do que 9? Gente, 8 é menor do que 9. 8 é menor do que 9. Então, verdade. Se eu apertar Enter, a conta vai me retornar falso ou verdadeiro? Eu estou falando que agora é o OU. Se eu apertar Enter agora, a conta vai me retornar falso ou verdadeiro? Gente, o OU, coração flexibilidade. O OU é aquele coração que perdoa fácil. É assim que tem que ser o ser humano. Perdoa fácil. Você pode contar mentira, mas desde que você conta alguma coisa que é verdade, tá ok, tá tudo certo. A vida vai seguir, vai todo mundo ficar feliz. A pessoa vai viver muito mais, gente. Você sabia disso? O que você acha que é melhor? Saber de todas as verdades ou ser feliz? Hein? Pensa aí, ó, reflexão é uma reflexão que reflete, né? Olha aí, ó. Olha isso. Quando eu apertar Enter aqui,
vai aparecer falso ou verdadeiro? Tem que aparecer verdadeiro. Ó, por que tem que aparecer verdadeiro? Basta que um seja verdade. Pode ser que tudo tá tudo falso, mas um é verdadeinha, pronto, todo mundo vai ficar feliz. É assim, tá bom? Agora que eu expliquei isso, lembre-se disso aqui, ó. Função E só mostra se o valor for verdadeiro, se tudo for verdade. Se tiver um falso na função E, lembra da mulher ciumenta, já era. Já era, tá? Vai sofrer mais, vai infartar rapidinho, vai dar ruim. Por quê? Porque tudo impecável, a pureza, né? Comparação aí pra vocês não esquecerem, hein? Essa comparação aqui não esquece, não. Agora, vamos voltar para a question. Olha aqui, ó. Olha essa question. Veja só. A função E testa duas condições. Beleza. Se pelo menos uma delas for verdadeira, o resultado que a função retornará é verdadeiro. E aí, galera, certo ou errado? A função E testa duas condições. Se pelo menos uma delas for verdadeira, o resultado que a função retornará é verdadeira. Certo ou errado essa questão? Que não é uma questão fácil, tá? Que não é uma questão fácil. Prestem bastante atenção. Preste bastante atenção. Ele está dizendo, ó, se a função E testa duas condições, se pelo menos uma... Quer dizer, ele está dizendo assim, ó, deu tudo falso, mas uma foi verdadeira. Então, ela retorna verdadeiro. É isso que está escrito aqui, gente. Deu tudo falso. Mas uma deu verdadeira. Então, vai retornar verdadeiro. É assim que funciona a função E? Errado. O que está escrito aqui não é a função E, tá? Vou até colocar aqui, ó. O ideal seria a função ou. Essa questão aqui, se fosse a questão ou, estaria perfeita. Porque ele está dizendo, ó, ele realmente testa duas condições. Aí ele fala assim, ó, se pelo menos uma delas for verdadeira, isso aqui é a função ou, gente. Isso aqui é a função ou e não a função e. Tá bom? Tranquilos? Guardou no coração? Bora para a próxima. No Excel, ao se selecionar uma célula que contém um valor numérico e em seguida clicar no botão estilo de porcentagem. Clicar no botão estilo de porcentagem. O valor será multiplicado por 100 e o símbolo de porcento será colocado ao lado do valor resultante. Olha, pessoal, olha. Prestem atenção. Essa aqui é uma questãozinha para esculacho. Tá? Essa aqui é uma questão para esculacho. Vamos lá. Vamos desesculachá-la aqui agora. Prestem atenção. Aqui, ó. Prestem atenção. Vamos junto comigo. Vou colocar aqui. Eu quero que vocês observem o seguinte. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 50. Tá aí o número 50. Né? Tá aí o número 50 para vocês. Tá aqui. Deixa eu colocar ele mais para cá um pouquinho. Pronto. Tá aí o número 50. O que que é a função? O que que é esse recurso aqui, ó? Eu quero que vocês olhem para cá, ó. Ó. Porcentagem.
Porcentagem é por 100. O estilo de porcentagem, ele vai fazer o quê? Ele pega esse número. Você já viu como é que funciona o símbolo de porcentagem? Pra vocês não esquecerem, ó. O símbolo de porcentagem, ó. Como que é, ó? Você já viu que o símbolo de porcentagem é assim? Você sabia que isso aí é o 100? Vocês sabiam disso? O que que acontece, Marcelo, quando eu clicar no 50 e depois no estilo de porcentagem? Olha só o que ele vai fazer, ó. Vamos ver se vocês vão sacar, ó. Ó. O que que ele fez? Ele multiplicou por 100. Multiplicou por 100. Foi isso que foi feito. Multiplicou por 100. Essa questão, a questão que eu mostrei para vocês aqui, ó, essa questão aqui, ó, ela está o quê? Essa questão está correta. Tá? Se você tem lá 50 e clica no botão de porcentagem, ele basicamente vai multiplicar isso aqui por 100 e o resultado ele vai botar uma porcentagem na frente, vai ficar 5.000%. Olha como a Cécio já cobrou. Ela pegou um número assim, ó, 0,02. E aí falou que o cara foi lá e clicou no símbolo de porcentagem. Foi lá e falou assim, ó, o cara veio e clicou aqui nesse símbolo, ó. De porcentagem. Eu tenho 0,2 e cliquei no símbolo de porcentagem. Qual que é o resultado que aparece, pessoal? E aí ainda vai colocar um 2% na frente. Qual que é o resultado que aparece? Hein? Isso aqui é uma questão da banca CESP batida. Se você pegar isso aqui e multiplicar por 100, vai dar 2%. 2%. 2%. Simples assim. Se eu tiver 0,2 e clicar no símbolo de porcentagem, gente, eu vou ter qual resultado? É o 0,2 vezes 100 vai ser igual ao quê? Ah, essa aqui é interessante. 0,2 vai dar quanto, galera? 0,2 mais o porcentagem. Dá quanto? Olha, essa aqui é uma questão interessante. Dá quanto agora? O que que é isso, pessoal? Gente, isso aqui é cuidado. Isso aqui é 20%. Muito cuidado. Vocês têm que fazer as multiplicações na hora da prova. Pô, Marcelo, a gente tem que saber multiplicar, né? Claro, né, meu filho? Tem que saber multiplicar. Vai ter que saber multiplicar, não tem pra onde você correr, não. Tá? Se cair na prova assim, ó. Né? Se cair na prova assim, ó. Deixa eu apagar aqui. Vocês não colarem. Se eu colocar aí na prova assim, ó, 0,1. E aí eu clico no símbolo de porcentagem. O que que acontece? Qual vai ser o resultado? Qual vai ser o resultado? Hum? Qual vai ser o resultado? Você vai multiplicar por 100. Que vai dar o quê? 1%. Vai botar o porcento na frente. Aqui vai dar 1%. Tá? Se eu tiver 0,1 e clico lá no símbolo de porcentagem, vou ter o quê? Aí você faz a multiplicação por 100, você vai ter 10%.
você vai ter 10%. Tá bom? Não erra isso não, tá? Tranquilos? Vamos embora. No Excel, o comando classificar de A a Z, aplicado a determinada linha de uma planilha, ordena os conteúdos da célula dessa linha em ordem alfabética da esquerda para a direita. Pessoal, a banca CESP é muito maldosa. Tá, galera? A banca CESP é muito maldosa. Essa questão aí está quase correta. Tem um pequeno problema nela aí. Tem alguma coisa errada aí nela que não está certa. Tá? Qual que é? O problema, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês essa função de classificar e filtrar. Essa função bem maldosa. Essa função de classificar e filtrar, peraí que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Vou colocar aqui para vocês. Olha só a maldade da banca aqui. Prestem atenção. Eu estou aqui com uma planilha para exemplificar para vocês, tá? Então, olha aqui essa planilha. Estamos aqui com uma planilha bem com nomes reais. Esses nomes eu não inventei, só para deixar claro, vocês são nomes que eu peguei em cartórios online na internet, são nomes existentes, portanto, tá? Deixar claro para vocês, não tem essa criatividade. Para a gente entender filtros. Olha, pessoal, prestem atenção. Olhai e vede. O que é importante aqui para nós? O que é importante aqui de verdade? Marcelo, Marcelo, qual a importância da importância? Que importa? Você está vendo aqui, por exemplo, Inocêncio Coitadinho Sossegado, Barrigudinha Celeida, a Vagina, Vicente Mais ou Menos de Souza, ABC Nogueira, João Bebágua, Hipotenusa Pereira. Ok, nomes clássicos. Se eu quero classificar esses nomes, a classificação de A a Z, que vocês podem ver ela aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. O botão classificar e filtrar, vocês estão vendo aqui. Tá? Essa função classificar, ela classifica, são colunas e não linhas, cara. Olha só que maldade. A banca, ela classifica colunas e não linhas. Ela é usada para classificar colunas. Olha a banca. Olha aqui. Isso aqui é difícil, gente. No Excel, o comando classificar de A a Z, aplicado a determinada coluna de uma planilha, ordena os conteúdos das células dessa coluna em ordem alfabética, da esquerda para a direita. É de cima para baixo. Estão vendo? Essa é uma questão difícil. Porque assim, se você estiver fazendo a prova, estiver cansado, né? Se você estiver fazendo a prova e estiver cansado, né, pessoal? Vamos combinar que você acaba, né? Se você estiver cansado, vai dar ruim. Porque quando a gente está no cansaço, porra, a gente está aí só na mão de Deus, né? Porque a carcaça vai arriando. Vambora. A fórmula estatística MED B2, dois pontos, B6, permite o cálculo da mediana entre os preços cotados. Pessoal, ele só quer saber uma única coisa aqui. Se a função MED faz mediana. Se função MED significa mediana, e está correto. A função mediana é representada pela função MED. Ô Marcelo,
O que é a mediana? Que parada é essa? Gente, a mediana vem para dizer para nós que o que nós nunca devemos ser é medianos. O que é mediano? Aquela pessoa em cima do muro que não se decide, que não resolve sua vida, que é meia boca do dia que acorda até a hora que dorme. Isso é mediano, que também chamado de medíocre. Essa função poderia ser chamada de a função medíocre. Função média, medíocre. A função média, ela traz a mediana. O que é a mediana? É o número que está no meio. É quem está no meio. Simples assim. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o seguinte. Para vocês entenderem bonitinho. Aqui, ó. A, B e C. 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? E aí eu tenho preenchido aqui assim, ó. Aqui eu tenho, por exemplo, 10, 3, 1 e 5. E 7. E 4, né? Vou botar aqui um 4 também. Qual que é o número do meio? A galera tem a tentação de falar assim, ó, o número do meio é o número 1. É o número do meio. Ele está no meio mesmo. Só que para fazer a mediana, você tem que colocar isso aqui em ordem primeiro. A gente tem que pegar isso aqui e pôr em ordem. Porque, de fato, quem está no meio, olhando aqui agora, é 1. Só que, para entender o resultado da mediana, se a gente tem assim, por exemplo, ó, igual. Se a gente tem assim, ó, igual, mede, o número medíocre, o número do meio, mede de C1 até C5. Mede de C1. Eu estou perguntando assim, ó, qual que é o número do meio de C1 até C5? Qual que é o número do meio? Medíocre. Assim, ó. Para resolver, primeiro que você vai ter que pegar e colocar em ordem. Do menor para o maior, por exemplo, pode ser, ó, 1 primeiro, então primeiro eu tenho 1, depois 3, depois 4, depois 5, depois 10. Agora você pode olhar para o número do meio. Você vai notar que o número do meio é quem? 4. 4 é o medíocre. 4 é o número do meio. Eu não vou aprofundar agora na função MED, tinha um outro recurso para ir, porque não é necessário para essa questão. Aqui já é uma revisão poderosa para vocês, tá? Esse é o número do meio. Para que serve a função MED? Lembra de mediano, meia boca, mais ou menos, em riba do muro, no meio. Lembra disso. Pronto. É o mediano, é o meia boca. Gente, não sejam medianos. Na vida de vocês, não. Tá? Não sejam medianos. Tá? Porque, meu Deus do céu. Entrega para Deus. Tá? Olha aqui, ó. Portanto, voltando aqui a essa question, a gente já sabe, os bravos, né? A fórmula estatística média permite cálculo da mediana, ou seja, o número do meio, entre os preços cotados. Perfeito, certinho, isso mesmo. 6. A fórmula menor permite determinar o menor valor cotado entre as lojas pesquisadas. Gente, essa aqui é uma pegadinha. Vocês têm que tomar cuidado, a CESP é muito maldosa com esse tipo de pegadinha. A função menor, ela, de fato, permite determinar o menor valor. Só que aqui ela está errada. Ela não existe. Porque faltou ainda um operador aqui, faltou ainda, não está completa. A função menor, assim como a função maior, obrigatoriamente ela vai ter igual, o nome menor, abre parênteses, né? Deixa eu colocar aqui, não vai caber não.
Vou colocar aqui, ó. É igual, menor, abre parênteses. O intervalo, que é no caso, por exemplo, de B2 até B6, vou até colocar aqui, ó. Igual tá lá, deveria ser mais ou menos assim, ó. De B2 até B6, ponto e vírgula, por exemplo, 2 ou 1. Ela está incompleta. Faltou aqui botar o ponto e vírgula, tá? E colocar mais critérios. Faltou esse critério aqui, Carol. Pode ser 2, pode ser 1, pode ser 5, tá? Lá no nosso curso de Excel, eu explico isso aqui com detalhes para vocês. Eu não vou entrar aqui porque é uma explicação muito longa aqui para essa questão. Mas o que vocês têm que saber? A função menor, ela pode retornar o menor valor. Eu vou explicar assim. Eu estou aqui, eu vou explicar para vocês. Olha aqui, ó. Não quero nem saber se ficar grande, ficar pequeno. Que se lasque. Olha aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vou explicar porque vocês têm que aprender essa parada aqui, mano. Ó, preste atenção. Quem tiver com preguiça, vocês vão dormir, tá bom? É melhor. Preste atenção. A função menor. Eu tenho aqui, igual, por exemplo, ó. Vou botar um exemplo aqui. Bem simples. Ah, não, moço, que é isso? Vou mostrar um exemplo clássico aqui para vocês no meu próprio Microsoft Excel. Olha só que bonito. Olha só que belo. Vamos ver. Aqui, por exemplo, já está prontinho aqui para nós. Eu quero que vocês olhem aqui, por exemplo. Olha aqui junto comigo. Função menor e função maior. Vocês estão vendo esses valores? Estão vendo aqui? Vamos aprender aqui. Vamos revisar. Revisão é o poder. Olha só, vocês estão vendo aqui. Se eu perguntar assim para vocês, se eu perguntar aqui para vocês, qual que é o maior valor desses aqui? De A1 até A9. Desses caras aqui, ó, qual que é o maior? Desses aqui, ó, qual que é o maior valor deles? Qual que é o maior de todos? Tranquilamente, vocês vão olhar para cá, vão falar, o maior valor é 90. Simples assim. O maior valor é 90. Ok, tô ligado. E se eu perguntar qual que é o menor de todos, você vai falar é 10. Perfeito. E se eu falar assim com vocês, gente, qual que é o segundo maior valor? Porque o primeiro maior valor eu já sei. O primeiro maior valor é 90. Agora, qual que é o segundo maior? Hein? Neste caso, o segundo maior valor é 80. Se eu perguntar para vocês qual que é o quarto maior valor, o quarto maior valor, o quarto maior valor, 90 é o primeiro, 80 é o segundo, 70 é o terceiro, 60 é o quarto maior valor. Vocês já estão resolvendo questões sobre maior e menor. Como é que faz isso no braço, Marcelo? Na unha, aí no Excel? No Excel assim, ó. Igual, maior, igual, maior, abre parênteses, de A1 até A9. Pronto, de A1 até A9. A conta lá que eu mostrei erra porque ela não trabalha, ela para aqui, ó. Só que eu quero falar, o Excel, olha para mim, Excel, de A1 até A9, isso aqui tudo, e me diga qual que é o primeiro maior valor. Qual que é o mais maior de todos? Qual que é o bitelão aí? Qual que é o bitelão? Qual que é o bitelaço? Eu botei um aqui, quando eu apertar Enter, ele vai mostrar para mim o quê? 90. Olha que lindo. Olha que lindo. Ô Marcelo, eu fiquei curioso, cara.
E se ao invés de 1, você botar 2, aí eu estou falando Excel, qual que é o segundo maior valor? O segundo maior valor, Excel, qual é? O segundo maior. Aí, nesse caso, ele vai falar para mim que é 80. Olha lá. Pô, Marcelo, é só isso, mano. Só isso, cara. A mesma regra se aplica à função menor, só que buscando o menor valor ao invés de o maior. Logo, pessoal, logo, o que a gente constata? O que a gente chega à conclusão aqui, ó? Vocês estão entendendo por que está errado? Vocês estão vendo que não está completo aqui, ó? Vocês estão vendo que não está completo? Veja que está faltando coisa. Tá vendo? Esse é o erro da question. Por isso que a gente tem que marcar errado. Né? Por isso que nós temos que marcar errado aqui nessa questão. Vocês percebam que ela está faltando. Faltou aqui um ponto e vírgula, botar 1, botar 2, alguma coisa assim. Faltou aqui um ponto e vírgula aqui para a gente ver isso. Que é o exemplo que eu coloquei aqui e expliquei para vocês. Tá? Pronto, tá explicado. Aí a gente acerta sempre com mais alegria no coração. Próxima. Devido à capacidade ilimitada de linhas de suas planilhas, o aplicativo Excel pode ser utilizado como um banco de dados para tabelas com mais de 1 milhão de registros. Galera, meus queridos bravos e bravas, olha só, capacidade limitada não, mano. Ilimitada não. O Excel, ele não tem capacidade limitada. Pô, Marcelo, na moral, sério, não tem não? Não, não tem não. Gente, o Excel possui, pasmem, 1.048.576 linhas. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou lá na última. Se você parar o mouse aqui e ficar descendo aqui, você vai ficar aqui uns 3 dias. Eu vou apertar Ctrl para baixo, que eu já chego na última. 1.048.576 linhas. Não é ilimitada, essa é a última. Essa é a derradeira. E isso já caiu em prova também. Qual que é a quantidade máxima de colunas do Excel? 1.048.576. Tá? Então, a questão erra, tá, gente? Porque ele... Ô, Marcelo, mas tá aí. Peraí, vamos pensar aqui o seguinte. O Excel, ele pode ser usado como banco de dados? Claro que pode. Só que a gente não pode falar que ele tem capacidade limitada. Ele pode funcionar como banco de dados com mais de 1 milhão? Claro que pode. Ele tem mais de 1 milhão de linhas. Ele tem mais de 1 milhão de linhas. Tá? Mas a questão erra ao dizer que ele tem capacidade ilimitada de linhas. Tá? Tá falando aqui, ó, capacidade ilimitada de linhas. Não é. É 1.048.576 linhas. Tá bom? Portanto, marquem errado nessa question. Tá bom? A CESP às vezes esculacha, mas a gente está aqui desesculachando tudo. Ao se inserir na célula C5, que é essa aqui, ó, da planilha do Excel 365. Ô, Marcelo, às vezes aparece nas questões Excel 365, Excel 2010. Pessoal, mesmo sendo Excel, se tivesse escrito aqui Excel 2007, 2010, 2013, 2016, e qualquer outro, a resposta seria a mesma, tá? Então, não teria diferença. Mostrado abaixo, a fórmula igual soma, olha só. Se eu meter essa fórmula aqui, igual soma,
Se eu meter essa fórmula aqui lá no Excel, lá na linha C5, o valor vai ser 22. O que que soma de B2? Cadê B2? Faz uma contorneira lá em B2. Eu estou de B2 até C4. Olha o C4 aqui, ó. Então, é a soma de B2 até C4. Essa é a soma que a gente tem que fazer aqui nessa question. Tá? Ou seja, é 9 mais 4 mais 1 mais 10 mais 5 mais 7. Ele está dizendo que vai dar 22. Mas a soma disso tudo aqui dá 9 com 10, 19, 24, 28, 29, 36. A resposta seria 36 e não 22. Ele está falando que seria 22, ó. Errado. Tá bom? Vai dar 36 essa soma. Tranquilos? É a galera ficar atenta aí para não errar a questão de graça. Tá? Não é de graça não, mas também não é essas coisas não. Estamos chegando no final. No Excel, a fórmula igual soma D2, 2.D7, resultará na soma do conteúdo existente na célula D2 com o conteúdo da célula D7. Certo ou errada é essa, pessoal? O que vocês acham dessa questão? Certa ou errada? Quero saber de vocês. Quero saber de vocês. Certa ou errada essa question, gente? Uma questão bastante interessante, tá, pessoal? Essa é uma questão bastante interessante. Porque muitos erram essa questão. Eu acho que o erro está mais associado à leitura. A leitura talvez apressada, né? Olha, qual que é o problema dessa questão? Qual que é o problema dessa question? Pessoal, igual soma tem que 2 pontos. Esses 2 pontos significa até. Então, conteúdo existente na célula, eu não vou somar D2 com D7. Eu vou somar de D2 até D7. Como tem 2 pontos, olha só como é que está escrito no Excel. No Excel, a fórmula igual soma D2, 2 pontos, D7, resultará na soma do conteúdo existente na célula D2 com o conteúdo D7. Errada. Opa, errada. Tá bom? É até o conteúdo D7. Só para vocês entenderem, se eu tenho aqui, ó, essa situação. Veja só. A, B, C, D, linha 1, 2, 3, 4 e 5. Prestem atenção. Eu venho aqui e coloco aqui para vocês, ó. E coloco assim para vocês, ó. 8, 5, 2, 4, 3, 1, 2 e 6. Se eu faço essa construção aqui, ó. Se eu chego e faço essa construção aqui, ó. Igual, soma, abro parênteses, de A1, 2 pontos, C1. O que eu estou pegando?
que eu estou somando aqui? Eu estou pegando de A1 até, tá vendo aqui 2 pontos? Até C1. Então, eu pego isso aqui tudo, ó. Até C1. Eu estou pegando isso tudo. Agora, se eu chego e coloco assim, ó. Se eu chego e coloco assim, ó. Igual, soma, abro parênteses, de A1, ponto e vírgula, C1. Ponto e vírgula C1. Neste caso, eu estou somando, perdão, eu estou fazendo a soma de quem? Somente do A1 e da célula C1. Só desses dois. Estão vendo a diferença de usar dois pontos e ponto e vírgula? Aqui é ponto e vírgula. Por isso que essa questão está errada. Tá bom? Próximo. No Excel 2013, lembrando que pode ser 2016, 2021, 2010, Office 365, funciona igual. O ponto e vírgula presente na fórmula igual F10, o ponto e vírgula presente aqui, ó, indica que todos os valores compreendidos entre as células F10 e F20 devem ser somados. Essa número 10 está certa ou está errada, pessoal? A número 10 está certa ou está errada? Pessoal, olha, muito cuidado. Como eu já disse, 2 pontos significa aqui no caso até. Deixa eu colocar aqui, ó. Em cima 2 pontos significa até, ponto e vírgula e. Como eu tenho um ponto e vírgula, ele está falando que eu vou somar todos os valores entre F10 e F20. Errado. Nesse caso, como eu tenho um ponto e vírgula, eu vou somar o F10 e o F20. Portanto, a questão está errada. Tranquilos? Assim, nós finalizamos aqui, galera. Finalizamos aqui a nossa bateria de questões Banca CESP, tá? Deu para dar uma revisada poderosa aqui. Encerramos a nossa bateria de questões. Tamo junto. Aqui é Bravo.